os adultos possam ter cursos profissionalizantes, utilizar melhor esse espaço. A dona de casa, por exemplo, tem um período do dia que os filhos estão na escola, ela está ociosa, ela pode fazer parte, confeccionar esse uniforme na própria casa dela, vender para esta confecção que vai fazer parte da concorrência. Isso chama economia criativa. O meu desejo é que o dinheiro do povo de São Bernardo fique para o povo da nossa cidade. No governo do Orlando Morando, do prefeito, o uniforme será construído na cidade. Tem uma concorrência pública, eu não posso afirmar porque tem a lei das licitações, vence quem tiver o menor preço. O que nós vamos fazer é que, primeiro, o uniforme seja entregue no prazo, que hoje é o maior problema. A Prefeitura de São Bernardo este ano, aliás, o Marinho nenhum ano conseguiu entregar o uniforme no prazo. É o sinônimo da incompetência. Este ano o uniforme das crianças começou a chegar a partir de julho. Em junho eles entregaram a meia, depois veio o uniforme, julho e agosto. É uma constatação. O que nós queremos? Garantir o uniforme no prazo, uniforme de qualidade, no tamanho certo, e se for do desejo das confecções da cidade, elas participarem da concorrência e fazer com que o uniforme seja produzido. Agora tem a lei que precisa ser cumprida. Já que estamos do tema, falando do emprego e entramos na questão da educação, o senhor falou da outra vez que esteve aqui, de que as crianças na merenda escolar vai ter prato cheio. E de qualidade ainda. Ô Pio, eu estudei em escola pública. Eu estudei a minha vida toda em escola pública. Me lembro até quais. Estudei no Matias Otávio Roxo Nobre, no Battistini, que é onde eu nasci e vivi. Só que lá só tinha até a 8ª série. Aí, quando terminou a 8ª série, eu vim estudar no Iracema Munhoz. Aí do Iracema Munhoz, eu tive que ajudar mais o meu pai. Tive que estudar à noite. Fui estudar no Vladimir Herzog, conhecido Vila Dulce. Aí, por quê? No Demarque não tinha vaga. Aí depois, no 2º e 3º colegial, eu concluí o ensino meu no Adail Luiz Miller. Todas as escolas públicas, no Battistini principalmente, que foi onde eu estudei até a 8ª série, a gente tinha a merenda da escola. A merenda era boa, não é prato cheio. Não é normal uma prefeitura reduzir a alimentação das crianças na escola, a merenda, com o argumento que disse o Marinho em uma entrevista, que as crianças estavam tendo uma diminuição da merenda por um controle nutricional, porque elas estavam ficando obesas. Para com isso, isso é brincar com o bom senso das pessoas. Criança tem que ter merenda de qualidade e prato cheio. Aliás, como diz um amigo meu que anda no carro de som comigo, Mendes Ferreira, as crianças precisam voltar com o bucho cheio para casa, bem alimentada, com comida de qualidade. Eu garanto para todos vocês, isso é um compromisso meu, é com as crianças da nossa cidade. Eu tenho 2 filhos pequenos. Como é que você deixa a criança na escola com fome? Nós vamos dar merenda de qualidade e prato cheio, eu posso garantir. E vamos introduzir na educação a escola de tempo integral. Criança entra às 8 da manhã, sai às 5 da tarde. Se ela vai passar o dia na escola, ela vai ter café da manhã, ela vai ter almoço, ela vai ter o lanche antes de ir embora. Vamos introduzir o inglês ou o espanhol, depende as grades, desde o 1º ano. Por quê? É a idade que as crianças aprendem mais fácil. Tudo que você fala para uma criança pequena, ela pega, ela capta rápido. Nós temos que fazer com que filho de trabalhador mais humilde tenha o direito a aprender o 2º idioma também na rede pública. E nós vamos introduzir. Dentro dessa questão, tem aí um outro ingrediente que é a questão da creche. Essencial para a dona de casa, essencial para quem trabalha. Como o senhor pretende resolver essa questão essencial para a população que mais precisa, que é o local onde deixa suas crianças? Perfeito, Pio. Sua pergunta é muito boa. Hoje nós temos quase 6.000 crianças na fila de espera. A prefeitura se mostrou ineficiente, né? Não conseguiu zerar. Nós vamos fazer 40 creches no nosso mandato. 10 creches por ano. Ao final do nosso mandato, nenhuma criança ficará sem creche. Orlando, e as crianças que estão nascendo? Em compensação, as que já estão na creche vão para a escola e libera a vaga. Então o déficit, se não aumentar a taxa de natalidade, é 6.000. É o que nós vamos resolver. 10 creches por ano, zerando o déficit de creche. É plenamente possível. Uma prefeitura que não fizer 10 creches por ano é muito incompetente.
não é uma mega creche, são creches para 150 crianças, né? É plenamente possível, ou podemos fazer até mais creches de um tamanho menor. Agora, o que a prefeitura tem que ter é vontade. E nos primeiros anos, enquanto nós não teremos as 40, vamos usar as creches conveniadas. A prefeitura estipula um preço, uma creche particular, uma escola ou até mesmo entidades religiosas poderão se habilitar para que a gente possa ter aonde colocar as nossas crianças. E tive a ousadia e pude explicar aos professores e aos pais, as mães que comprovarem que trabalham aos sábados, nós vamos oferecer creche para as mães aos sábados, só para aquelas que trabalharem. Por quê, Pio? Eu me deparei com um fato na campanha, uma mãe com uma bebezinha de 10 meses, paga R$25 para uma menina de 12 anos ficar com a bebê dela ao sábado. Pois isso é um processo de exclusão. A cidade tem que ser acolhedora. Como é que você deixa uma bebê sendo cuidada por uma outra criança? Aí depois tem um incidente, um problema que é cotidiano, uma queimadura, é um grande problema para a família e para a cidade. Então nós vamos abrir vagas de sábado aos sábados para creche, só para mães que trabalham. E os professores serão por adesão. O professor que quiser trabalhar ao sábado vai ganhar hora extra. E o que não quiser, não muda nada. Orlando, e se nenhum professor aceitar o programa, nós vamos ter uma ONG para poder prestar esse serviço aos sábados. Porque a cidade tem que reconhecer as dificuldades que passam as mulheres e as mães. Nós não vamos fechar os olhos para esta realidade. Nós vamos acolher as crianças que não têm onde ficar aos sábados porque as mães trabalham. É isso aí, você acompanha aqui através do nosso site.com o bate-papo com o candidato do PSDB, Orlando Morando, e nós vamos tomar uma aguinha. Enquanto isso, Rafa, você vai avisando o povo aí que vá ficando atento, porque nós vamos falar ainda da questão da saúde, do transporte, que são coisas que envolvem as pessoas que mais precisam da nossa cidade. Sempre acompanhado, com você ao meu lado, 24 horas no ar. Princesa. Aqui é bom demais, o amor da cidade, as músicas mais alegria, na sua Princesa. É isso aí, estamos de volta e você acompanhando aí em todo o Brasil a imagem, também a nossa conversa aqui a respeito de temas importantes para a cidade de São Bernardo, para você morador que nos acompanha. Falamos de algumas questões aí colocadas diretamente de interesse da população, e uma das questões que a gente sempre aborda é a questão da saúde. O candidato já teve a oportunidade de se expressar aqui, inclusive dizendo que vai construir o pronto-socorro do Jardim Silvina e Taboão, além das questões mais que envolvem a questão da saúde, cartão fácil. Como pretende fazer isso, candidato Orlando Morando? Pio, isso é um tema importantíssimo, né? A saúde pública foi precarizada nos últimos anos da administração do PT. Quem diz isso não sou eu, é a população, né? Faça uma pesquisa, saia na rua, é quase que unanimidade que a saúde da cidade piorou muito nas administrações do prefeito Luiz Marinho do PT. O que nós vamos fazer? A proposta nossa é muito clara. Nós vamos fazer a contratação de 300 novos médicos para equipar as unidades que tem hoje. O BS, UPA, o Hospital de Clínicas lá do Grande Alvarenga está funcionando com 12% da sua capacidade de funcionamento. Não adianta fazer prédio de saúde e não ter atendimento. Então nós vamos contratar médicos, enfermeiros, profissionais da saúde para fazer os equipamentos funcionar. Aqui no Jardim Silvina, vizinho aqui ao Ferrazópolis, foi um grande erro da administração fechar o pronto-socorro que lá existia. Aqui é um conjunto de grandes bairros e uma região que recebeu novas unidades habitacionais populares através de programas do governo federal e do governo estadual, como por exemplo do CDHU. Então, se faz necessário ter um pronto-socorro 24 horas, está no meu plano de governo. Nós vamos reabrir o pronto-socorro 24 horas do Silvina e do Taboão.
ambos foram fechados pela administração do PT do Luiz Marinho. Além disso, posso garantir ao morador de São Bernardo que nós vamos dar total capacidade de funcionamento do Hospital de Clínicas. E com esses 300 novos médicos, a gente vai aumentar o atendimento das especialidades. O povo sofre demais. Uma mulher está demorando 10, 12 meses para passar num ginecologista, 2 anos num cardiologista. Não tem fila, não tem espera, não tem tempo de espera para passar num ortopedista. Poxa, eu encontrei uma mulher agora nessas nossas caminhadas. Pô, ela me mostrou o joelho dela, parecia uma bola de futebol. Ela falou, faz 6 meses que eu não consigo pôr o pé no chão. Quer dizer, é um profundo desrespeito com quem depende da saúde pública, que em especial são as pessoas de baixa renda. O sujeito de boa renda, que está empregado, tem convênio, se socorre do convênio. Agora, quem está desempregado, mora na periferia, precisa da saúde pública. E nós vamos ter um projeto bastante ousado, eficiente. O cartão Saúde Fácil, você vai ter o prontuário médico da pessoa. Lá você vai saber o acompanhamento da vida médica desta pessoa. Ele é cardíaco, ele tem pressão alta, ele é diabético, a medicação que ele toma. Hoje as pessoas da nossa cidade, a prefeitura desconhece o quadro clínico de cada paciente, começando pelas crianças que nascerem. Depois, todos aqueles que adentrarem uma unidade de saúde, vai ser feito o seu cadastro para a gente ter o acompanhamento. E vamos ter ainda, Pio, um aplicativo. Hoje os telefones estão modernos, quase todo mundo tem um smartphone. Você está com o teu filho em casa domingo à tarde com febre. Antes de você querer ir para o pronto-socorro central ou para uma UPA perto da tua casa, as UPAs o povo está desanimando de ir porque via de regra não funciona. Você vai ter um aplicativo escrito Saúde Fácil São Bernardo. Você clicou o aplicativo. Na hora vai ter o tempo de espera de cada unidade. Você mora no Ferrazópolis. Ao invés de vir para a UPA do Ferrazópolis ou para do Central, você vai olhar que a UPA aqui, se for agora na administração do PT, pode ser que esteja fechada, porque não tem médico, fecha. Já fechou essa aqui. Mas aí você olha o tempo de espera do Central, se for na administração do PT, hoje a média é 8 horas de espera. Na minha, o pronto-socorro vai esperar 1h30, 2 horas. Mas, por exemplo, no Riacho Grande o tempo de espera é meia hora. O cidadão faz o quê? A maioria das pessoas, ou grande parte, tem carro. Ele pega o carro, leva o filho dele lá no Riacho Grande. Nós vamos otimizar o profissional. Enquanto você tem muita gente esperando pelo mesmo médico no pronto-socorro, a gente faz com que o paciente, por escolha própria, se desloque para uma outra unidade. O que você vai precisar para isso? Ter o telefone. Baixou o aplicativo, na hora você vai ter o tempo de espera. Soluções relativamente fáceis, porque quando você chegar numa unidade de saúde, você vai puxar uma senha. Ao puxar a senha, o sistema inteiro se comunica e dá onde a espera é menor. Eu tenho convicção que as pessoas vão procurar as unidades onde a espera é menor e, consequentemente, você melhora o atendimento em toda a cidade. É óbvio que mediante a contratação de mais profissionais. E o senhor acha que irá concluir, que as pessoas vão perceber que essas mudanças irão acontecer em quanto tempo? Rápido. Primeiro a gente toma posse 1º de janeiro, se for a vontade do povo de São Bernardo, no próximo domingo. Sistemas como esse, Pio, a gente quer pelo menos em 6 meses já ter ele funcionando. A contratação de médico a gente inicia já no primeiro mês do nosso mandato, ampliando os profissionais. No primeiro ano de governo, o povo, a população sentirá a diferença. Tem que sentir. Uma futura administração. Tem que sentir. Eu quero, a minha campanha, o nosso projeto é da mudança. Se for para continuar ruim do jeito que está, o povo não estaria me escolhendo. A nossa proposta é da mudança com eficiência, gestão pública de qualidade. E aí eu quero depois falar como que nós vamos arrumar dinheiro para fazer isso. Muito bem. Mas antes disso, a questão do transporte. Já que é para fazer mudança, tem a questão do transporte que está aí na cidade. Está vencendo a concorrência, ou seja, precisa haver uma concorrência pública. Eu tenho visto, o senhor disse aqui, inclusive, de que a população vai ter, finalmente, na cidade, um transporte de qualidade? Com certeza. Primeiro, muito feliz, porque se eu vier a ser o prefeito, se o povo de São Bernardo me escolher, cairá na minha gestão a nova concorrência do transporte público.
A empresa que hoje explora o serviço está indo para 20 anos aqui na cidade. Acabou ficando numa zona de conforto muito fácil. E quem está sofrendo é o usuário do transporte. Uma passagem de ônibus que é paga pela empresa ou pelo próprio usuário do transporte público. Ônibus, numa grande parcela deles, velho, obsoleto, pouco ônibus no horário de pico. A nossa proposta é muito clara. Primeiro, concluir os corredores de ônibus que estão em obra e ampliar os corredores de ônibus. Nós precisamos estimular o cidadão a usar o ônibus. Para ele ter esse estímulo, o ônibus tem que ser mais rápido do que o carro. Hoje as pessoas que têm carro usam o carro porque é o mesmo tempo. O ônibus e o carro estão na mesma via, o tempo de espera é o mesmo. Eu vou usar meu carro, pelo menos eu ligo minha música, tenho ar-condicionado, ninguém está me empurrando, ônibus cheio. Quando você tem um transporte, por exemplo, o cidadão que sai de manhã cedo lá do Jardim das Orquídeas, está demorando 1 hora para chegar no centro da cidade. Se ele olhar e falar assim, de carro eu demoro 1 hora, de ônibus 1 hora, vou de ônibus. Se a gente tiver o corredor de ônibus funcionando, de ônibus eu gasto 30 minutos, de carro 1 hora, você estimula ele a usar o ônibus. E qual vai ser a grande mudança? Nós vamos exigir da concessionária, 1 ou mais empresas que vierem a participar da concorrência, 2, 3, 4, quanto mais melhor. Primeiro, no horário de pico, o dobro da frota. Orlando, como que ele vai fazer? Isso é problema da concessão. Eu vou exigir, a prefeitura. O edital vai estar colocado isso. O edital vai estar colocado isso, o dobro da frota, que é quando as pessoas precisam. Segundo, toda a frota nova, 100% de ônibus novo. Todos os ônibus com ar-condicionado, Wi-Fi, televisão e 100% da frota acessível para os deficientes físicos. É a minha condição, se eu for o prefeito, eu vou exigir. A empresa que ganhar vai ter que pôr isso. E há detalhe, hein? Tarifa não vai custar mais não, é o mesmo preço. Isso não é proposta de candidato, não? Não, isso é proposta viável. Cidades como Santos... Prefeito irá executar essa... Isso é prerrogativa minha. O que você tem que ter é coragem. Ô Pio, o único patrão que eu terei, se o povo de São Bernardo me escolher a partir do dia 1º de janeiro, o meu patrão é o povo de São Bernardo. É para quem eu vou dever satisfação. Não devo satisfação para empresário, não devo satisfação para empreiteiro, devo satisfação para a população. Cidade como Santos, o transporte público já é nesse modelo. Cidades do interior de São Paulo já é assim. É ter ousadia de fazer a mudança. Eu vou ter. Tá aí. Candidato Orlando Morando dizendo que é ousado para executar uma tarefa que na cidade ninguém conseguiu fazer isso até agora, mas ele disse que se tornar prefeito vai realizar. Vamos falar da administração, da máquina administrativa. Antes, porém, dentro dessa questão do transporte, os corredores o senhor irá concluir? Lógico. Em quanto tempo? Ô Pio, primeiro não é só os corredores, nós vamos concluir todas as obras inacabadas. Mesmo sendo iniciada pelo prefeito Luiz Marinho? É lógico, ali não é o dinheiro dele, é o dinheiro do povo de São Bernardo, é dinheiro de impostos, recursos que são de financiamentos internacionais, do PAC. Aquele modelo vencido, porque era o outro prefeito, eu paro a obra, isso o povo não admite mais, e nem eu admito. Agora nós vamos auditar os contratos, saber o preço que a obra foi contratada, saber se realmente tem um princípio de economicidade e, acima de tudo, se o valor é justo. Agora, concluir todas as obras, tem uma que nós vamos concluir e alterar o objeto dela, eu já tornei público, que é o Museu do Trabalhador. Eu tenho convicção que, se a gente quer homenagear o trabalhador, vamos ajudar a dar um futuro melhor para o seu filho. Ali vai ser a fábrica de cultura de São Bernardo do Campo, onde as crianças vão aprender música, teatro, pode aprender até rádio, a gente pode ir lá levar um curso de rádio, hip hop, capoeira, balé. É a melhor homenagem que a gente pode fazer para o trabalhador, é dar um futuro melhor para o filho dele. Agora, corredor de ônibus nós vamos concluir e ampliar. Concluindo as obras iniciadas, vamos ampliar os corredores de ônibus com certeza. Candidato, a política nacional, de uma forma geral, a população, por falar de política, já começa a querer xingar. E os políticos precisam dar exemplos. Eu tenho escutado, e o senhor disse aqui, de que se elegendo prefeito, a máquina administrativa vai funcionar de forma diferente. Uma delas, se isso acontecer, é dando exemplo, o senhor não terá carro oficial? Nem eu terei carro oficial e ninguém do primeiro escalão.
É um dos primeiros contratos que nós vamos reincidir, é o contrato de locação de veículo para atender prefeito, vice-prefeito, primeira-dama, secretário, secretário adjunto, diretor. Pio, a sociedade não tolera mais isso. Você imagina o cidadão dentro do ônibus de manhã cedo, olha para baixo, vê aquele carro de placa preta, com motorista pago por ele, carro pago por ele, gasolina paga por ele, ele olha e fala, o que esse indivíduo tem de diferente? Que eu ando de ônibus e ele tem que andar com o carro pago por mim. Acabou frota oficial de carro para o primeiro escalão. O dinheiro que é gasto hoje, para você ter uma ideia, com carro, dá para a gente fazer 5 creches por ano. O dinheiro que hoje é gasto com o carro oficial é o dinheiro que está faltando para a gente comprar ambulância para atender os doentes da nossa cidade. E não é só carro, o carro é compromisso meu, não terá carro oficial para atender primeiro escalão no meu mandato. E o exemplo vem do prefeito. Eu vou usar meu carro, como todo brasileiro faz, eu vou usar meu carro, eu vou pagar minha gasolina. E detalhe, viu? Eu não vou cortar o carro e pôr verba de gabinete. Eu vou cortar o carro e o cara vai pagar do salário dele o carro, a gasolina, como todo cidadão faz. Isso é a coisa mais comum. A sociedade não admite mais. Vamos acabar com o telefone corporativo. Por que você, Pio, paga a conta de telefone do prefeito? Quem falou que o prefeito só fala de coisa da prefeitura? E você pagando a conta? Não, acabou o telefone corporativo. Vamos diminuir de 24 secretarias para 15. Vamos reduzir os cargos comissionados de maneira muito forte. Não dá. O dinheiro que você paga, como eles pagam hoje para manter petista no governo, é o dinheiro que falta para a gente contratar médico. Choque de gestão. A máquina não pode ser um instrumento partidário. O governo tem que ser um instrumento a serviço da sociedade, não de um partido político. O que nós vamos fazer? Demitir os cargos comissionados do PT. No primeiro dia de governo? Lógico, né? Não vai deixar nenhum petista lá, de repente pode ficar alguém. Deixa eu te falar, nós vamos demitir os comissionados. Tem gente, trabalhador bom nas empresas terceirizadas, nas empresas de segurança na nossa cidade. Outro dia me ligaram e falaram, Orlando, o vigilante aqui do cemitério do Baeta está preocupado que ele vai ser mandado embora se você ganhar a eleição. Eu falei, por quê? Não, porque a empresa... Falei, para com isso, tranquilize o rapaz. Tem bons profissionais na saúde, dentro da fundação, nas empresas terceirizadas. Quem trabalha não precisa ter medo, é muito bem-vindo no mandato do Orlando Morando. Eles espalharam o boato que os agentes comunitários de saúde iam ser demitidos. Jamais. Inclusive tinha pergunta sobre isso aqui. Jamais, é meu compromisso ampliar agentes comunitários de saúde. Eles fazem a medicina preventiva, é a medicina que chega na tua casa. Quem nós vamos exonerar é esse povo que veio de Santo Antônio do Pinhal, Imbu, Rio de Janeiro, Curitiba. Esses petistas vão embora. São os que ganham o salário de 4, 5, 8, 10, 15 mil. O trabalhador que está na máquina hoje, o trabalhador das terceirizadas, é muito bem-vindo e continua no nosso mandato. É isso aí, você acompanha a opinião aqui do candidato do PSDB, Orlando Morando, que hoje recebe o governador do estado. Já muitos dos caciques, como dizem, do PSDB agora no segundo turno resolveram realmente dar todo aquele apoio necessário ao candidato que, de acordo com as pesquisas, leva uma vantagem muito grande e existe uma grande possibilidade de ser eleito já no dia 30. Tem que ser no dia 30, porque não tem o dia 31, né, candidato? Como é que o senhor está analisando esse reforço? Inclusive o João Dória, que ganhou do primeiro turno lá em São Paulo, já esteve por aqui, por a cidade. Os empresários mostrando, através das suas propostas, a capacidade administrativa. É isso que o povo está vendo? Primeiro, Pio, eu tenho convicção de que todo apoio é bem-vindo, mas o apoio bom mesmo é o apoio do povo da cidade, porque é quem vota na gente, né? É óbvio, são amigos de partido, principalmente o João Dória, é um amigo meu muito antes de eu estar na política e ele. Como ele promove evento com varejo e tal, eu sempre tive uma relação boa, tanto que a única cidade que ele veio fazer pessoalmente campanha foi São Bernardo do Campo. Você sabia disso? Ele não foi em nenhuma outra cidade, nem capital. Ele foi claro no dia que esteve aqui, ele falou, eu vim prestigiar o meu amigo, que é comerciante, que vem da iniciativa privada e que vai trazer um modelo de gestão parecido
com o que nós queremos fazer em São Paulo. Uma máquina pública mais enxuta, menos desperdício, mais eficiência. Então, o João... E, aliás, ele já havia gravado um vídeo para mim no primeiro turno. Ele não veio aqui fazer campanha no primeiro turno porque estava fazendo em São Paulo. O Alckmin também tinha gravado um vídeo para mim no primeiro turno. Como nós tínhamos convicção de que possivelmente teríamos 2 turnos, vamos deixar aí os elementos importantes do nosso partido para esse segundo momento. Então, muito feliz com o apoio do João Dória, do Geraldo Alckmin. Agora, o melhor apoio mesmo é o do povo de São Bernardo do Campo, né? Esse é o apoio que é essencial e fundamental para que possamos consolidar a mudança no próximo dia 30, domingo. É isso aí, é um ponto na parte administrativa, uma cutucada na questão da política, tá certo? Candidato Orlando Morando, o senhor falou da questão de que não terá verba de representação do prefeito, secretários... Para carro oficial, para gasolina, oficial, essas coisas... telefônico, o povo vai cobrar, e nós da Princesa também. Vamos estar atentos a tudo isso. Esperamos, inclusive, depois de eleito, se assim o povo desejar, também voltar a discutir no governo, questionar, apresentar, cobrar e assim por diante. Pio, deixa eu fazer um compromisso. Você me pediu no primeiro turno o compromisso que se tivesse segundo turno, se eu viria. Eu falei, pode marcar que eu venho, tô aqui. Tá aí. Deixa mais um compromisso. Se o povo de São Bernardo me escolher, eu voltarei aqui após as eleições, mesmo antes da posse, e pode marcar que eu virei aqui como prefeito se eu for eleito domingo. E quando a Princesa começa a questionar alguma coisa que não foi executada, o prefeito vai atender? Lógico, isso é o dever da imprensa. A imprensa tem um papel importante de fiscalização. Feliz é quem tem um instrumento de imprensa para te pressionar, para te cobrar, porque a cobrança ela é um instrumento também para fazer o governo andar mais rápido e melhor. Democracia é isso, é um instrumento de cobrança, de posicionamento. Você pode ter certeza, eu respeito a democracia, gosto e admiro ela. E quero a imprensa FM me cobrando. De vez em quando você puder elogiar se as coisas for boas também. A nossa parte é essa mesmo. É cumprir com a nossa obrigação e levar a informação com transparência à população da cidade. A nossa contribuição ao eleitorado é exatamente isso, ouvir todas as partes e cada um aqui definir os seus posicionamentos. Uma das questões, candidato, na cidade também é a questão da segurança. A Guarda Municipal está por aí, mas a população precisa de um pouco mais de apoio. Tem câmaras na cidade. Como o senhor pensa na sua futura administração, se o povo assim lhe conduzir à prefeitura, para tratar dessa questão da segurança? Pio, primeiro, prefeito de uma cidade importante como São Bernardo tem que virar aquele discurso velho de que segurança é problema do governo do estado. Se o povo de São Bernardo me escolher, segurança vai ser um problema do prefeito e da prefeitura. Porque nós temos a Guarda Municipal passou pela alteração da Constituição a ter poder de polícia. Agora você tem que encarar o desafio de frente, não pode se acovardar dele como faz o atual prefeito, que primeiro diminuiu o efetivo no mandato dele. Nós chegamos a ter quase 1.000 homens na GCM de São Bernardo. Hoje tem próximo de 570 na ativa. O GCM de São Bernardo ganhava mais do que um policial militar. Hoje, o piso salarial do GCM de São Bernardo é quase R$1.000 a menos do que o policial militar. Então nós vamos devolver o efetivo de 1.000 homens, vamos equiparar o piso do GCM com o piso do policial militar. Isso é um compromisso meu. Vamos equipar a nossa tropa. Você sabe qual revólver usa o GCM de São Bernardo hoje? Um revólver calibre 38. A Polícia Militar de São Paulo não usa esse armamento há mais de 10 anos. Tem viatura da GCM de São Bernardo, Kombi. Você acha que dá para correr atrás de bandido de Kombi? Paraty era um carro que a Volkswagen fabricava, parou de ser fabricado há 15 anos e é a viatura que atende. Então nós vamos remunerar, ampliar o efetivo, equipar, criar as bases comunitárias móveis. Primeiro ano, 10 unidades da base comunitária móvel para atender os bairros. Você tem um problema grande num bairro, a base comunitária vai para lá, ficará lá 24 horas por tempo indeterminado. Solucionou, devolveu a paz para aquele bairro, ela vai ser deslocada para um outro bairro.
modelo que funciona. Ampliar as câmeras de monitoramento e compartilhar a imagem com a Polícia Militar. Hoje nós temos aproximadamente 400 câmeras de monitoramento em São Bernardo. Só a GCM assiste. Por que não deixar a PM também ter acesso a essas imagens? É dois efetivos olhando a mesma imagem. Ampliar as imagens nos corredores comerciais. Nós vamos encarar o desafio de frente. No nosso mandato, se for o desejo do povo de São Bernardo, a segurança passará a ser de responsabilidade também da Prefeitura. Responsabilidade que eu vou compartilhar com o governo do Estado. Muito bem, ouvindo aí o candidato e a proposta sobre a questão da segurança, mas tem uma questão ainda que eu preciso voltar para a gente refletir um pouco sobre isso e perguntar ao candidato. A questão do metrô. Numa futura gestão do prefeito, se assim eleito pela população da cidade, esse metrô chega em São Bernardo ou vai ficar só na discussão de projetos e mais projetos e a população não vê chegar realmente aquilo que precisa? Pio, é uma ótima pergunta pela qual inclusive eu quero agradecer. Eu tenho me dedicado a este projeto do metrô há 6 anos já. Eu fui relator das leis que autorizaram os empréstimos, o contrato foi assinado, existe o consórcio ganhador. O que aconteceu com o metrô? Nós vimos com o Brasil caminhando de um jeito até a eleição presidencial de 2014, quando o PT estava escondendo todos os problemas do Brasil. A ex-presidente Dilma foi eleita em 2014, passou a eleição, o Brasil parou. Não é à toa que nós temos hoje 12 milhões de desempregados. Por que a obra do metrô não foi iniciada? Porque todos os recursos que eram de autoridade, que deveriam ter vindo do governo federal, simplesmente não veio. A empresa, o consórcio ganhador, primeiro, nós tínhamos autorizado a Assembleia Legislativa e o Senado Federal, o governo de São Paulo pegar um empréstimo internacional de 400 milhões para iniciar as desapropriações. O ex-ministro do PT, Joaquim Levy, proibiu todos os entes federativos pegar empréstimos internacionais. Quer dizer, São Paulo tinha condições, podia, ele proibiu, por conta da crise que o país foi acometido. Então, o que eu já estive fazendo? Logo quando Michel Temer tomou posse, eu fui o primeiro parlamentar a ter uma reunião com ele. Fui lá junto com os empresários. Quando ele recebeu, depois ele me recebeu para um almoço lá no Palácio do Jaburu. Eu não conhecia, a primeira vez que eu estive lá. E fui tratar exclusivamente da linha 18 bronze. Qual é o compromisso? Se não for liberado por um empréstimo internacional, ou a Caixa Econômica ou o Banco do Brasil liberar, que é o primeiro passo, os recursos para as desapropriações. E, consequentemente, liberar os financiamentos para que a PPP, que é a ganhadora do contrato, possa iniciar a obra. Eu estive com o secretário de Transportes. A perspectiva, e não é uma promessa minha, perspectiva é que no primeiro semestre de 2017 inicie as obras da linha 18. O projeto não caducou, não foi engavetado, agora a verdade é uma só. O Brasil caminhava de um jeito até a reeleição da ex-presidente Dilma, depois que ela foi eleita, o Brasil afundou. Precisa ser reerguido agora para que volte a ter recursos para fazer os investimentos. Muito bem, você está ouvindo a transmissão ao vivo através do nosso site fmprincesa.com. O Facebook também está funcionando? O Facebook do candidato está funcionando, tá? Tá conseguindo? Tá indo. Tá, não dá para me tudo acompanhar. certo? Tá dando para ouvir, pelo menos. Então tá O bom. pessoal aí da telefonia poderia não deixar a internet ficar tão ruim, que é uma das questões do Brasil. Infelizmente ainda temos que estar lidando com essa situação. Você me permite? Eu fui presidente da CPI de Telecomunicações. O ano passado eu pedi o indiciamento criminal das empresas e dos presidentes. O Ministério Público recebeu o nosso relatório da CPI e já indiciou. Esse povo vai ter muito problema, Pio. É um dos serviços mais caros do mundo e de pior qualidade, tanto a telefone celular, a internet e as TVs por assinatura. Eu peguei pesado, nos últimos 10 anos, foi um dos mais pesados relatórios presididos pela uma CPI na Assembleia. Eu pedi que eles fossem indiciados criminalmente. Porque a gente horrível, paga, contrata, mas não entrega o produto, né? É o, Por isso a gente é o fica verdadeiro sofrendo gato por lebre, as né? consequências aí.
Mas de qualquer forma, vamos tocando aqui de primeira, porque você, eleitor da cidade de São Bernardo do Campo, terá a oportunidade nesse dia 30 de escolher o futuro prefeito da cidade que você quer para administrar os recursos aí, que não são poucos. 5 bilhões e 300 milhões é o orçamento da cidade. Mas, candidato... Me permite, esse foi o orçamento enviado para a Câmara. A cidade não vai arrecadar isso. Eles mandam um orçamento, o Marinho manda um orçamento superestimado, o que não é verdadeiro. Tanto que este ano, a projeção do orçamento que ele mandou ano passado é muito inferior do que vai arrecadar. Parece que só ele não está vendo que o país está em crise e a cidade também. Mas enfim, nós estamos preparados para fazer o ajuste necessário para lidar com as finanças do município. Tá aí. Mas, candidato, uma das questões que o povo pergunta muito é o seguinte: as obras na cidade é aquelas obras que andam a passo de tartaruga. Isso é falta de dinheiro, falta de competência. No futuro governo, caso assim a população o eleger, vai ter essa passo de tartaruga das obras da cidade? Nenhuma possibilidade. Eu acho que neste governo do Luiz Marinho do PT, falta as duas coisas. Faltou competência e depois faltou o dinheiro. Parece que ele não previu a crise econômica. Grande parte dessas obras, Pio, é financiada. Só que tem a contrapartida do município. Ao meu ver, a gente não conhece, porque não tem acesso, eles não aprovam um requerimento de informação de vereador de oposição, eles não têm o recurso da contrapartida. Com o choque de gestão e a economia que nós vamos criar a partir de cortar os desperdícios do governo do prefeito Luiz Marinho, a gente vai retomar as obras e concluir elas nos menores prazos possíveis. Obra pública tem que ter prazo para começar e para terminar. Caso contrário, você piora a vida das pessoas ao invés de melhorar. Olha o estrago que está a Avenida Rotary, comprometendo o shopping, comprometendo o material de construção, comprometendo o comércio, gerando uma dificuldade para as pessoas. A Luiz Pequini, que era uma via bonita da nossa cidade, virou um ferro velho, um amontoado de ferro largado. A Peri Ronquete, faz 4 anos que eles estão com a obra lá, não termina. A José Odorizzi, aquele viaduto, aliás, se o Marinho fosse executar o Rodoanel, ele ia demorar pelo menos uns 50 anos para fazer, porque faz 4 anos que ele está tentando fazer um viaduto sobre a Avenida Robert Kennedy. Obra pública tem que ter prazo para começar e para terminar, o edital diz isso. Agora tem que ter gestor competente para garantir recurso e fazer a obra andar. Nós vamos completamente mudar este modelo e entregar a obra no prazo. Candidato, realmente as obras é uma necessidade para a cidade, mas existe algo mais importante do que as obras: a relação com a população. Sim. O poder público, a máquina administrativa, se cuidar bem, tem essa função de cuidar bem da população, de tratar bem o munícipe quando vai na prefeitura para reclamar, para solicitar algum serviço, o atendimento no posto de saúde, em qualquer repartição pública. Num futuro governo do prefeito Orlando Morando, caso a população o eleja, como será esse tratamento? Pio, você sabe o que eu mais ouvi das pessoas nesta campanha? É um pedido que para mim vai ser prazeroso atender. Orlando, se você virar prefeito, você volta aqui no meu bairro, você volta na minha rua, você vem aqui falar com a gente. Eu quero reafirmar aqui através dos microfones da Princesa FM. Eu vou governar ao lado das pessoas. O que mata uma gestão é o prefeito ficar enclausulado no gabinete. Nós temos que ter diálogo. E de verdade, não é fazer esse modelo que o povo vai lá e não chega no prefeito, só tem cargo comissionado, só gente puxa saco para bater palma. Não, é estar ouvindo a Dona Maria, saber dela como é que está a atenção com o transporte público, é ir lá visitar as crianças na escola, é fazer visita de madrugada no pronto-socorro, é de verdade ser prefeito. Aliás, o que me motiva estar disputando esta eleição e me dá energia para ser prefeito, Pio, é a satisfação de poder estar ao lado das pessoas, que vão me criticar com certeza, mas também vão me abraçar quando as coisas acontecerem funcionar. A gente precisa estar mais perto das pessoas. Eu posso garantir que tudo isso que eu recebi nesta campanha, o carinho, a amizade, eu fiz um programa ousado chamado Família São Bernardo, está no meu Facebook.
Foi uma das coisas mais satisfatórias que eu pude fazer na minha trajetória, viver o dia de uma família que não é a minha. Sabe, acordar 5h30 da manhã com uma mãe que é separada do marido, que trabalha, que cuida do filho, que pega ônibus. Você sabe o que eu fiz com um rapaz? Eu vou aqui poupar os nomes porque é delicado. Certo. A mulher trabalha à noite e ele desempregado. Eu fui encontrar ela na saída do serviço dela, ela é auxiliar de limpeza. Peguei o ônibus para ir para casa, cheguei lá, o marido fazendo o café da manhã. Aí ela vai dormir, o marido saiu para procurar emprego, eu fui procurar emprego com ele. Eu fui em 8 agências de emprego. Eu sei quanto sente um pai de família desempregado. O quanto ele está desiludido, o quanto é desconfortável. Eu pude conhecer mais e melhor a dificuldade da vida das pessoas. E de verdade, alguém que quer ser prefeito dessa cidade tem que saber as virtudes e as dificuldades que as pessoas passam. Eu conhecia muito disso, porque nasci na periferia, vivi na periferia, venho de família humilde, pobre, não tenho vergonha de falar que o meu pai engraxou sapato em São Bernardo, trabalhou como peão em olaria, o primeiro comércio dele foi um boteco e nos ensinou que a gente vence na vida com trabalho, com honestidade, com dignidade, e sempre a gente tem que olhar na escada da vida. Quando você dá um passo acima, não deixe de olhar quem está no degrau de baixo. É isso que faz com que um povo e a gente mesmo possa prosperar. Eu quero ser um prefeito para estar ao lado das pessoas e não ao lado do gabinete de assessores. Muito bem. Candidato, uma das questões colocada pela sociedade brasileira, e aqui na cidade não é diferente, é a questão da ficha limpa. Às vezes tem muita gente que está na administração, houve uma discussão na cidade dessa questão da ficha limpa, não, só segunda instância. Um futuro governo do senhor, ficha limpa será limpa ou o faz de conta? Pio, você sabe que eu sou o criador da lei da ficha limpa paulista, né? Aliás, a minha lei... Ela vai chegar na cidade? Então, tem uma aprovada pela Câmara que eu considero um pouco falha. Nós não podemos sobrepor a Constituição Federal, mas eu posso garantir, quem fez a ficha limpa paulista vai fazer com que a ficha limpa funcione aqui no município. Eu tenho isso como critério, né? Uma pessoa que não pôde cuidar do dinheiro dela ou cometeu absurdos com o dinheiro dos outros, não pode estar no serviço público. Você daria o teu dinheiro para um condenado tomar conta? Por que o prefeito pode dar? Tem que ter critério, precisamos elevar o quadro das pessoas que querem estar à frente do serviço público. Mesmo porque o prefeito vai cuidar do dinheiro do povo, né? Exatamente. O dinheiro do povo tem que ter toda a responsabilidade. O nome já diz, é do povo, não é meu, tem que ser bem cuidado. Tem uma questão aqui, candidato, na cidade, que é a questão da habitação, que a Prefeitura Municipal, com esse projeto de habitação, tirou muita gente da área de risco, de áreas que inclusive está destinada para praças e assim por diante. O fato é que essas mesmas áreas já estão ocupadas novamente. Por quem, eu não sei, mas o fato é que estão ocupadas. Na Vila São Pedro, na região do Alvarenga, ou seja, foi tirado, foi feito algum apartamento e essas áreas estão ocupadas de novo. Ou seja, a Prefeitura vai voltar a fazer o mesmo trabalho? Pio, nós temos que fazer com que quem precisa tenha sua habitação. Hoje nós temos um número grande de pessoas que está no bolsa aluguel, porque moravam em área de risco, foi removido e é necessário que se remova quem está em área de risco. Dá uma chuva forte, desce a casa, mata a criança, mata pessoas, inaceitável. Ter um controle e não se permitir algo desordenado na cidade. Nós vamos ter isso muito organizado, fazendo parcerias com o governo federal, com o governo estadual, para ampliar o programa habitacional de São Bernardo do Campo. Será algo que nós teremos aí muito cuidado, porque dar casa não é dar um teto, é dar dignidade para as pessoas. Nós vamos fazer isso com muita propriedade. Bom, tem esses outros pepinos por aí pela cidade, mas o tempo está chegando ao final e com certeza você que está em casa acompanhando a transmissão aqui, ouvindo o candidato, olha, a gente ouvi todos os candidatos e com certeza nosso compromisso aqui, já assumido pelo candidato caso seja eleito, continuar apresentando as soluções para a cidade. Da nossa parte, candidato Orlando Morando, desejando boa sorte, se for eleito de acordo com a população,
esperamos que possa fazer uma boa administração, que cumpra com as promessas ou com os compromissos aqui assumidos. Iremos acompanhar de perto, mas da nossa parte queremos agradecer a presença aqui mais uma vez, embora estando de acordo com a pesquisa do Ibope 63%, mas veio aqui conversar com a população da cidade. Isso mostra que o político só ganha no dia da eleição, quando o povo votar. Mas de qualquer forma, o nosso agradecimento em nome da nossa equipe e boa sorte. Pio, eu quero mais uma vez agradecer ao convite da Princesa FM, cumprimentar a você por esta sabatina, agradecer aos ouvintes que de casa, pelo Facebook, da onde estiveram, puderam nos acompanhar e, acima de tudo, agradecer ao povo maravilhoso de São Bernardo do Campo, que já nos deu a vitória no primeiro turno, que nos indica pela pesquisa do Ibope hoje na liderança, mas eu acredito mesmo no voto no domingo. É com isso que eu quero pedir, é com isso que eu quero contar, para que você possa nos ajudar a oferecer um novo projeto para São Bernardo. Votar no Orlando é votar na mudança, votar no Orlando é votar na esperança de mais emprego, de uma saúde melhor, de uma cidade que volte a oferecer oportunidades. Orlando Morando é 45, porque é de trabalho que São Bernardo precisa. Muito obrigado a todos. E agora o senhor vai em encontro do governador do estado? Diretamente, agora são 12 horas, está previsto a chegada dele, 12h30 aqui em São Bernardo do Campo. Então tá bom, boa sorte e mais uma vez você do Brasil e você de São Bernardo.